ciclone? Bomba? No Brasil? Seguinte, gente, queridões. Você está no NIA TV, eu sou Patrick Lopes, professor de Geografia e Atualidades, e eu vou comentar um pouquinho para vocês sobre esse fenômeno meteorológico. Bom, antes de mais nada, um bom dia a todos. E se a gente andou acompanhando aí as notícias, principalmente no fim de junho e comecinho de julho, muita gente foi surpreendida pela ocorrência de um fenômeno meteorológico nas cidades do sul do Brasil, sobretudo Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que foram os estados mais atingidos, que ficou conhecida como ciclone bomba. Mas afinal, o que é isso? O que se passou nessas cidades e qual é a probabilidade que eventos como esse, ou até mais fortes, possam voltar a ocorrer no nosso país? Bom, antes de mais nada, queridões, vale uma explicação. Esse ciclone bomba, ele é uma tempestade extratropical. O que significa isso? Que é uma tempestade marítima que se forma fora da zona tropical, ou seja, ela está mais ao sul que o Trópico de Capricórnio ou poderia estar mais ao norte que o Trópico de Câncer. Entre os dois trópicos é onde nós temos a zona tropical. É nessa região, queridos, dos trópicos, onde são mais comuns a formação dessas super tempestades, dessas super células tempestuosas. Por quê? Porque nessa região, devido à maior incidência anual dos raios solares, o oceano ele fica mais aquecido, cria células de mais baixa pressão atmosférica e acaba gerando essas tempestades. Falar, tudo bem, professor, mas como assim? Imagine o seguinte, imagine que a água dos oceanos ela se aquece. Ao se aquecer, ela evapora indo para as altas camadas da nossa atmosfera. O ar que está nessa alta camada, ele tende a descer. Então você tem uma área de baixa pressão cercada por regiões de alta pressão. O resultado é que esse ar, que também faz o movimento vertical, ele também começa a criar um movimento horizontal. E nesse movimento horizontal, ele começa o seu deslocamento. Ciclones, tufões, furacões, tornados, eles são todos fenômenos da mesma natureza. Eles somente recebem nomes diferentes devido a regiões diferentes que eles atingem. Tufões, por exemplo, eles ocorrem sobretudo no Oceano Pacífico, ali na região nordeste do Pacífico, costa do Japão, costa da China, das Filipinas principalmente. Furacões, eles ocorrem no Atlântico Norte. O Caribe, os Estados Unidos, eles são muito atingidos por furacões. O que ocorre no Oceano Índico e o que ocorre no Atlântico Sul, nós chamamos de ciclones. Tanto é que a Índia é atingida por ciclones, a Indonésia é atingida por ciclones e agora o nosso país também está na rota dos ciclones. Eu sei, isso é perturbador, porque durante muito tempo a gente acreditou que vivia em uma terra a salvo desse tipo de fenômeno natural. Ah, o Brasil não tem vulcão, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem ciclones. Pois bem, agora o Brasil passa a ter ciclones. E o que foi especificamente esse ciclone bomba que atingiu Santa Catarina e Rio Grande do Sul e que infelizmente causou ali 10 mortes, além dos danos materiais que ele espalhou pelas cidades desses estados? Um ciclone bomba, queridões, é um ciclone que recebe esse nome porque ele se forma muito rapidamente. O litoral do Rio Grande do Sul, ele estava muito aquecido devido a características da própria atmosfera. Nós estamos vivendo um começo de inverno relativamente quente. Então, com a água do Rio Grande do Sul, do litoral gaúcho, muito aquecida, ali você formou uma zona de baixa pressão. Coincidentemente a essa zona de baixa pressão,
uma massa polar vinda de lá da Antártida, que nesse período de inverno são mais comuns aqui no nosso país, chegou. Então nós tivemos a conjunção entre a formação dessa célula de tempestade mais essa massa de ar fria que estava vindo. O resultado foi aquilo que foi visto, ventos de até 130 km por hora, o que classificou esse ciclone como um grau 2, sendo que o grau vai até 5 e já se revisa aumentar esse grau, porque principalmente no Atlântico Norte as tempestades estão mais fortes. Essa tempestade de grau 2, esse ciclone bomba, ele trouxe rajadas de vento, como eu falei, de até 130 km por hora, chuvas constantes e depois uma bela de uma friaca. Ele entrou pelo Rio Grande do Sul, ele passou por Santa Catarina, chegou um pouco mais fraco no Paraná e o estado de São Paulo ele apenas margeou, voltando para o Oceano Atlântico. Isso é o caminho natural de uma tempestade aqui no hemisfério sul, devido às forças de Coriolis ligadas à movimentação da Terra, ligadas à dinâmica da nossa atmosfera. Elas costumam fazer essa movimentação, invadem o continente e saem. Pois bem, esse ciclone bomba, queridões, ele também causou problemas em alto mar, como o aumento do volume das ondas, causando verdadeiras ressacas. A Marinha emitiu alertas sobre todo o litoral do Sudeste e do Sul para que se evitasse sair a pesca, por exemplo, ou que as embarcações comerciais redobrassem o cuidado, porque o mar de fato ficou mais agitado, ele ficou mais revolto nesse período. Falar, professor, mas foi um fenômeno isolado, isso daí nunca mais vai acontecer? Infelizmente não, queridões. Infelizmente, devido às mudanças climáticas, sejam por causas antrópicas, sejam por causas naturais, a água superficial dos oceanos ela está ficando cada vez mais quente. E quanto mais quente fica a água superficial, mais se formam essas células de baixa pressão, mais a chance de se formarem essas células tempestuosas. Quem não se lembra, ali próximo ao final da década passada, quando Santa Catarina foi atingida por um furacão, o furacão Catarina, que na verdade foi um ciclone de grau 3 que atingiu o estado. Muito bem, você está no NIE TV, curta, compartilhe, muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.